encontra fronteiras na sua missão, não é? O anúncio da salvação e do amor de Deus é aquilo que está presente na sua vida e na sua missão. Então Jesus está lá. E nessa estadia de Jesus lá, levam até ele, o Evangelho diz no versículo seguinte: trouxeram então um homem surdo, que tinha uma deficiência, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. E a gente pode também perceber aqui um homem surdo, né? E isso também nos lembra a nossa surdez. Às vezes nós não temos essa surdez física, nós não temos uma deficiência, mas às vezes a gente tem uma surdez, que é aquela surdez moral, que a gente não escuta nada, né? Que a gente olha apenas para o nosso umbigo, que a gente às vezes não escuta nem a nós próprios, a gente não consegue nem medir as consequências de muitos atos nossos. Então levar uma pessoa surda, que lembra uma pessoa talvez, que pela sua deficiência, simboliza aqui aquelas pessoas que têm, que são fechadas, que são trancadas, que têm uma dificuldade, né, de uma comunicação, que têm uma dificuldade de relacionamento. Então trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade. Olha, se ele tinha a dificuldade da escuta, então tinha também a dificuldade de falar, do anúncio. E pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Algumas coisas são interessantes, alguns detalhes interessantes nesse versículo. Primeiro, nos diz: trouxeram então um homem surdo. Ou seja, alguém talvez próximo de Jesus, que já tinha algum contato, vendo a situação daquele homem, leva aquele homem até Jesus. Trouxeram, eu dizia até de manhã, tinha muitos catequistas na celebração de hoje, que eles iam se reunir pela manhã, e eu dizia como é importante o nosso papel, às vezes, o papel dos pais, por exemplo, o papel dos catequistas, o papel de um professor. Se diz até que a gente pode até não lembrar o conteúdo de alguma matéria, mas a gente lembra, consegue lembrar na nossa memória aqueles professores que de alguma forma marcaram, não é, a nossa vida, não é? Nós estamos aqui, alguém semeou uma semente no nosso coração. Pode ter sido nossos pais, pode ter sido um catequista, pode ter sido alguém da família, não é? Então alguém levou aquele homem até Jesus, não é? Ou seja, alguém possibilitou o encontro dele com Jesus. Como é importante o nosso papel enquanto pessoas e o nosso papel como comunidade, proporcionar o encontro das pessoas com Jesus, para que elas percorram esse caminho. Então, trouxeram, levaram. A gente pode se perguntar, de fato, eu proporciono o encontro de pessoas com Jesus, aquelas pessoas que passam na minha vida, na minha relação, eu sou indicativo, eu aponto, né? Eu levo, eu ajudo a conduzir. Então trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Eles nem pediram que Jesus curasse aquele homem. Eles pediram apenas que Jesus lhe pusesse as mãos. Podemos imaginar, era um gesto de atenção. Podemos imaginar que aquelas pessoas que levaram aquele homem até Jesus, no sentido de uma vez Jesus impondo as mãos, seria o suficiente para amenizar um pouco o sofrimento, amenizar talvez uma vida de isolamento, uma vida de exclusão, uma vida de escanteio, não é? Você imagina, hoje nós vivemos num país e num mundo, não é, que se tem muitas garantias dessa questão dos direitos, né? As pessoas com deficiência, né, que se briga todos os dias por essa questão do acesso aos lugares e muitas outras coisas. E você imagine isso há 50 anos atrás, o peso que alguém com deficiência carregava.
né? Então, eles pediram que Jesus impusesse as mãos. Nem pediram que Jesus curasse aquele homem, mas apenas que ele impusesse as mãos. Um gesto de atenção, não é? Um gesto que requer um olhar, não é? Um olhar de proximidade. Só que Jesus fez muito mais que isso. Não é? E aqui a gente encontra a expressão de um Deus que é cuidadoso conosco. Deus tem um cuidado muito grande em relação a nós. Eu vou lá na primeira leitura e depois volto aqui para o Evangelho. A primeira leitura de hoje, que é um trecho do livro do profeta Isaías, o povo de Deus está vivendo o momento mais terrível da sua vida, que é o momento do grande exílio da Babilônia. O povo está distante da terra, o povo está forçado a trabalho pesado, distante do templo, dos costumes, não é? Está escravizado, não é? Está sem ânimo, não é? É um povo que não vê muitas possibilidades no horizonte, então a esperança ela está minando, não é? É um pouco talvez daquilo que a gente sente ou sentiu nos últimos 2 anos com toda essa realidade da pandemia. E a palavra do profeta naquele momento, Deus falando através do profeta, é uma palavra de ânimo. Dizei às pessoas deprimidas. Aqui os estudiosos da Bíblia, eles têm uma discordância com esse termo. Inclusive talvez eu vejo outras traduções da Bíblia, né, que dizei às pessoas de coração, que estão com o coração perturbado, atribulado, ou seja, cansadas do sofrimento, né? Talvez aqui não é deprimida no sentido da doença da depressão, mas aqui é no sentido do sofrimento, que estão sem esperança, que estão sem forças de reagirem, né? Então a palavra é: criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele quem vem para vos salvar. Então, a gente percebe um Deus que Ele é cuidadoso, um Deus que Ele não nos larga, um Deus que Ele não nos abandona. E é isso que o Evangelho, quando aquelas pessoas levaram aquele homem até Jesus, aquele surdo lá diante de Jesus, pediram que Jesus impusesse as mãos. E eu dizia há pouco que mais do que atenção, Jesus teve movimentos de cuidados com aquele homem. Nesses dois versículos, o 33 e o 34, pelo menos você identifica facilmente 7 verbos, ou 7 movimentos, ou 7 ações de Jesus em relação àquele homem. Primeira coisa, nos diz: Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Jesus afastou-se, ou seja, tirou o homem daquele olhar, né, talvez de curiosidade. Teve uma atitude respeitosa, era alguém que vivia talvez pressionado por aquela multidão. Jesus afastou-se, Jesus afastou-se, a primeira ação de Jesus. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, Jesus não teve medo de se tornar impuro, tocando naquele homem, colocando os seus dedos nos ouvidos daquele homem. Jesus não teve esse medo de se tornar impuro. Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos, ou seja, na cicatriz, na ferida, no sentido da questão da deficiência. Depois cuspiu, o terceiro momento, cuspiu, e com a saliva tocou, a quarta ação de Jesus, tocou a língua dele, cuspiu, e com a saliva, e se acreditava naquele tempo que a saliva tinha um poder terapêutico, né? Era algo que era comum para a época, ou seja, era como se dissesse que Jesus quis dar a sua força, transmitir a sua força para aquele homem, né? Ou seja,
os gestos, eles são aqui significativos. Então, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele. Depois, olhando para o céu, Jesus olhou, né? É a quinta ação de Jesus, ele olhou para o céu. É um gesto de oração, para nos dizer que às vezes nós não podemos ficar apenas com o olhar, não podemos ser alienados, mas não podemos apenas ter esse olhar. Precisamos buscar em Deus. Os momentos decisivos da vida de Jesus, ele sempre se colocou numa atitude de oração. Olhou para o céu, ou seja, é uma atitude de oração, é um direcionamento para Deus. Olhou para o céu, suspirou, a sexta ação de Jesus, suspirou mais do que pedir. Jesus rogou, Jesus implorou. Dizer que ele deu muita atenção a isso, que ele desejou muito, que ele quis muito, suspirou e disse, a sétima ação de Jesus, ele diz uma palavra, éfata, que quer dizer abre-te, muito mais aqui do que abrir os ouvidos, do que soltar a língua, exatamente dizer abre-te por inteiro, abre-te. Talvez era um homem que vivia pela sua condição física, pela sua deficiência, ele vivia um tanto isolado, fechado no seu mundo. É o convite para essa abertura. Jesus não faz esse convite do nada, o próprio Jesus expressou essa abertura, quando ele sai do seu território e ele vai para um território pagão. Essa é a grande abertura. Então, é esse o convite que ele faz a cada um de nós. Essa palavra que ele também diz a cada um de nós, abre. Nós vivemos num mundo de uma comunicação tão rápida, graças ao avanço tecnológico. Tudo isso para facilitar as nossas relações, mas ao mesmo tempo é o mundo que nos empurra para o isolamento, para o fechamento. Pessoas que vivem de forma isolada, pessoas que não têm aquela comunicação e aos poucos, às vezes, a gente perde aquela comunicação olho a olho, aquela relação de proximidade. Então, esse é o convite que Jesus faz hoje. São esses os passos. Jesus realiza esse milagre fora ali da presença da multidão. A cura é apenas um primeiro passo. Jesus, muito mais do que a cura, ele quer proporcionar o encontro daquele homem com Deus. Então, ele quer nos libertar da nossa surdez. Uma coisa é a surdez física, que nós não temos culpa por isso. Outra coisa é a surdez moral, essa sim, nós somos culpados por ela. Nós vivemos num momento de muita indiferença, num momento que a gente é surdo aos gritos, que a gente não escuta Deus, que a gente não deixa que essa palavra dele nos questione, que ela transforme a nossa vida, que ela chegue ao nosso coração. O gesto de Jesus em seguida, ele pede, depois que aquele homem abriu os ouvidos, soltou a língua e começou a falar sem dificuldade, ou seja, a se relacionar com os presentes, Jesus recomenda com insistência que eles não contem a ninguém. Isso para dizer que a cura é apenas o primeiro passo que nós damos para a fé. O sinal, por isso que Jesus realiza o sinal fora do meio da multidão, tira a pessoa do meio da multidão, e ainda recomenda com insistência, né? Que eles não falem para ninguém, que eles não contem a ninguém. E Jesus faz isso exatamente porque a gente precisa percorrer um caminho, é um caminho de conversão, é o mesmo caminho de Jesus.
Essa descoberta de o encontro definitivo só se dá na cruz. Quantas vezes você lê o Evangelho de São Marcos e tem lá essa recomendação para esse segredo: não contem, não divulguem o fato, porque facilmente as pessoas iriam deturpar a missão de Jesus. Lembra da multiplicação dos pães? Multiplicou os pães hoje, no dia seguinte estavam lá querendo fazer de Jesus um rei. Ou seja, nem se deram conta do sinal que Jesus, da lição que Jesus havia passado, que era exatamente de levar a multidão à partilha. E é exatamente diante da cruz que aquele centurião romano, um homem pagão, quando ele olha de pé diante da cruz, quando ele olha para a cruz, que Jesus dá o último suspiro, ele diz: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele reconhece Jesus na cruz. Então, não basta apenas que a gente escute essa palavra de qualquer modo, mas é preciso que ela entre, que ela chegue até o nosso coração. Por isso mesmo que todos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Ele tem feito bem todas as coisas. Nos lembra a passagem do Gênesis, do capítulo 1, versículo 31, quando se diz que Deus contemplou a sua obra e viu que tudo que havia feito era muito bom. Então, Jesus é aquele que com a sua ação, ele recria novamente todas as coisas. Isso lembra também a consequência da fé que ela tem na nossa vida, no cotidiano da nossa vida. Aquilo que nós ouvimos na segunda leitura de hoje, que a fé ela tem uma consequência direta na nossa vida, na prática do nosso dia a dia. A fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Não deve admitir acepção de pessoas. Ou seja, tratar a uns de acordo com a sua aparência e a outros ter um outro tratamento. Então, é algo que nos leva a uma prática da nossa vida, que deve levar a uma mudança nas nossas relações em casa, em família, no trabalho, no mundo que nós estamos. Um mundo cada vez mais cheio de divisões, de intrigas, de separações. Fiquemos de pé.